Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu sou Flávio Lobo e estou aqui para mais uma conversa no Redemoinho, dessa vez com o Sandro Rodrigues. Tenho o grande prazer de poder bater um papo com o Sandro. O Sandro é psicólogo, depois eu vou deixar ele se apresentar de maneira mais completa, mas ele é psicólogo, ele é músico. Ele sempre diz isso, em geral, antes músico, você diz, do que depois você fala psicólogo. E, e ele é fundador da Associação Psicodélica do Brasil, junto com o... Como é que é o nome do seu parça lá? Fernando Bezerra. Fernando Com o Bezerra. Fernando Bezerra. Ligado o Que microfone. aliás, Fernando Bezerra. que, aliás, já começo com uma dica. O Fernando acabou de ter uma conversa desse tipo aqui que a gente está tendo, com um estilo um pouquinho diferente lá no canal da Priscila Sibina, não é isso? Sim. E o Sandro fala de uma coisa bem parecida. Então, quem curtir essa conversa vai curtir a conversa do Sandro com a Priscila Sibina também. Priscila Sibina. Porque o Sandro fala especificamente de psicologia analítica, né? de integração de experiência psicodélica em contexto de análise junguiana, de psicologia analítica. É muito legal. Bom, feita a propagandinha da Parça e do Parça, farei a minha. Você que está assistindo, por favor, que curte esse canal, não esqueça de dar like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Bom, eu e o Sandro vamos falar fundamentalmente, de repente surgem outras coisas no meio do caminho, mas a nossa ideia central hoje aqui nessa conversa é falar sobre processos de busca de maior consciência, de busca por ampliação de consciência, em contexto de utilização de psicodélicos e em contexto de psicoterapia ou psicanálise. A ideia é falar sobre como que essas coisas podem andar juntas, como que elas às vezes não andam bem juntas, como que elas às vezes andam bem juntas, e como é que é esse negócio de integrar na vida das pessoas, na experiência existencial das pessoas, esses dois processos paralelos, né? Que às vezes pode ser uma coisa muito, muito legal e necessária mesmo, né? Então é isso. Então já começo passando a bola para o Sandro se apresentar um pouquinho melhor, contar um pouquinho mais quem ele é para gente, para quem não o conhece. Tá bom. Tá bom. Obrigadão, Flávio. É um prazer estar aqui podendo conversar com você, conversar com o público do canal aqui, do Redemundo. Trazer um pouco aqui alguma contribuição para esses debates, assim, assistir diversos dos episódios, assim, gostei bastante, especialmente com o Henrique Carneiro, com a Natália, foram duas entrevistas muito bacanas, pessoas que eu tenho muito carinho. Bem, retomando assim a questão da apresentação, de onde você falou, o ponto em que eu costumo me apresentar, fazendo questão de apresentar primeiro como músico, eu acho que eu já vou pegar um pouco esse gancho para contar, então, assim, um pouco mais de uma forma, um pouco de uma historinha, assim, no início, assim, de como é que é esse meu próprio encontro com esse campo que chega hoje em dia, né, no que se chama integração psicodélica, né? No início, assim, dos anos 90, assim, na verdade, em 91, assim, eu já gostava de música, já gostava de tocar, eu comecei a tocar em grupos, assim. E comecei a tocar em grupo muito voltado para música experimental e música psicodélica. Assim, era uma coisa que me fascinava muito pensar assim, o quanto a música tinha um poder de transformar, de trazer experiências que, de alguma maneira, elas eram, ao mesmo tempo, elas tinham um sentido espiritual muito forte, elas tinham um sentido transformador muito grande, assim, um sentido corporal que eu notei desde criança, entrando num que chama Sonic Boom, uma caixa de som de um PA gigantesco e ouvindo o grave vibrando junto, meu corpo vibrando junto com o grave, era uma coisa tão corporal, física. Tem essa dimensão, tem uma dimensão espiritual e terapêutica também. Então, assim, nisso tudo eu me encontrei assim com essa experiência musical, com algo que me trazia vontade, digamos, de investigar isso melhor. E aí conheci também as substâncias psicodélicas, assim, no meio, tocando entre músicos, assim, comecei a experimentar
E me trouxe muitas experiências impactantes, assim, marcantes para mim em termos de transformação, de percepção, transformação de vida, principalmente para começar pela cannabis, assim, na adolescência, com 14 para 15 anos, eu experimentar e ter uma, assim, bem razoavelmente jovem, assim, ter uma percepção muito, assim, foi tão gratificante para mim que eu fui buscar um caminho naquela época já de espiritualidade. Naquele momento, assim, eu estava afastado em termos da minha formação, que tem um misto entre ter pessoas que assim, eu tinha, ao mesmo tempo que já teve terreiro na casa de ambos os avós, ambos tiveram uma certa processo diferente, um certo processo de conversão familiar para o catolicismo e uma criação muito católica. E ao mesmo tempo eu tive um afastamento. Então nesse momento que eu estou na adolescência, eu de repente me encontro com algo que eu fui, enfim, buscar alguns caminhos de pesquisa em relação à espiritualidade, e mais adiante com a música e eu fui buscar a psicologia para tentar estudar. Pensei assim, agora eu quero compreender um pouco melhor isso que acontece tanto com a música quanto com, no caso, principalmente quando eu descobri o ácido. Assim, foi uma coisa assim, impressionante para mim. E em seguida, quando eu conheci os cogumelos, eu já estava no início da faculdade, assim, propriamente quando eu experimentei. E eu tive muitas experiências muito impactantes, muito transformadoras, e também no meu próprio processo de formação. Então, na psicologia, eu frustrei um pouco em termos de formação, em termos de estudo. Na época que eu cursei, final dos anos 90, assim, era muito frustrante para quem... assim, hoje em dia, acho que a perspectiva de abertura está muito maior pelos avanços, pelo que se chama do nosso esse renascimento psicodélico, né? Assim, a gente tem, pelo menos o interesse está se abrindo de uma forma diferente, assim, uma possibilidade de que esse campo traga interesse. Em certo momento era muito fechado, era muito difícil. Uhum. E eu enfim, fui para o campo da saúde mental, onde foi muito gratificante para mim o encontro, porque ali, para mim, a experiência é extremamente psicodélica, um mergulho extremamente desde os meus primeiros estágios no PNEL e algumas instituições assim aqui no Rio de Janeiro de saúde mental, depois como trabalhador, e comecei a atender em 2004. Me formei entre 2003 e 2004, e passei alguns anos atendendo. E mais recentemente, assim, depois eu fiz mestrado, doutorado, fiz uma pesquisa. Aliás, assim, apresentar rapidamente aqui, estou um pouco não linear, mas assim, vou apresentar. Tem algumas publicações que foram de pesquisas minhas, que acho que ajuda a dar uma direção para uma coisa onde eu quero falar um pouco, apontar. Isso aqui foi, deixa eu ver se dá para ver, isso aqui foi um livro que foi a minha pesquisa de mestrado, que era justamente eu tentando uma tentativa de eu pensar a experiência da música e a experiência da produção de subjetividade, utilizando algumas coisas que seria da chamada filosofia da diferença, porque na graduação a minha formação, meu caminho na graduação foi com a psicanálise. Uhum. Depois eu fui para o chamado esquizoanálise, ou seja, uma outra, trazendo outros elementos, assim, muitas críticas, inclusive, mas essas críticas incorporando os principais elementos, eu diria assim, tecnicamente falando, assim, inovadores da psicanálise. Uhum. No meio do doutorado, eu tive uma publicação de capítulo aqui essa coleção Atendendo na Guerra, que é muito bacana, da Revan, assim, que tem da criminologia de Cordell, que era dilemas médicos e jurídicos sobre o crack. Então, era basicamente dilemas jurídicos e terapêuticos sobre drogas, assim, em geral. Aí teve isso aqui que foi importante, que foi o livro da minha tese de doutorado, que foi a pesquisa. No doutorado, eu fui pesquisar em saúde mental, no campo da saúde mental, um pouco digamos assim, a influência da experiência psicodélica no campo da saúde mental. De certa forma, essa dimensão psicodélica da experiência na saúde mental e alguns aspectos assim éticos que deveriam ser levados em conta para conseguir construir, digamos, tirar mais potência dessa experiência. Enfim, eu tive algumas outras publicações, artigos, algumas coisas, e queria mostrar, por fim, esse aqui que é agora. Esse aqui é novinho, essa publicação, eu estou como organizador. A gente está divulgando esse aqui agora. São 3 volumes, né?
Esse é o primeiro? Isso, a gente lançou o primeiro, a gente está. Né? Estamos, exatamente. O segundo, a gente está organizando, o terceiro é só o projeto ainda, o segundo ele está no meio do caminho, assim, a gente está sendo construído, montado, ele é com arte política, a ênfase. Esse primeiro então é psicodélicos no Brasil, esse aqui, primeiro, a ênfase desse primeiro volume é ciência e saúde, então é um pouco das pesquisas e da discussão sobre usos terapêuticos, basicamente, e um pouco também sobre o contexto da saúde mental, no sentido de que a gente, em grande parte dos textos, a gente está apontando para as possibilidades, no caso da implantação no SUS, pensando alguns desafios, pensando características, porque a gente traz muitas pesquisas que elas vêm de fora, né? Muitas delas, assim, não todas, mas elas vêm de fora, trazem, e a gente traz assim, a discussão para muito mais próximo, digamos, de como se configura a nossa realidade e nossos problemas também, como eles se configuram. Então, o esforço é esse. Sim. Enfim. Eu queria só voltar um pouquinho. Eu Fala. tentei ler porque os outros títulos acho que estava bem fácil de ler na tela. Mas qual é o título do livro que é baseado no seu doutorado? Esse aqui é difícil de ler, né? Nossa Senhora. É Modulações de Sentidos na Experiência Psicodélica. Legal. Aí tem um subtítulo que é justamente Saúde Mental e Gestão Autônoma de Psicotrópicos Prescritos e Proscritos. E tem um prefácio do Henrique Carneiro, que participou da banca de doutorado, que foi muito bacana. A participação, assim, foi então, muito legal. Eu comprei anteontem o livro, esse livro de vocês, a coletânea. Eu comprei a versão digital dele, já baixei no aplicativo da editora lá. Sim, sim. Lerei. E vocês têm publicado uns videozinhos curtos, né, de autores, né? Sim. A gente decidiu fazer uma campanha assim que era ao mesmo tempo de divulgação do livro e de divulgação de digamos assim, tentativa de divulgar mais os próprios temas, assim, já que o objetivo do livro é esse. A gente tentou fazer um livro que ele é a versão física. Você pode observa assim que a versão física dele, ele é um livro razoavelmente estreito, sabe? Ele não é um livro, e o que significa, esse é o meu, eu diferenciei aqui com o meu nome. Personalizado para não confundir. A gente buscou, assim, a gente tentou, quando a gente propôs para os autores, assim, restringir o tamanho, restringiu em termos de quantidade, porque a gente queria realmente ter um produto que ficasse acessível no final das contas, assim, era uma preocupação nossa, a gente podia, tanto que por isso a gente desmembrou em volumes, inclusive, a gente ia fazer primeiro uma publicação sobre psicodélicos no Brasil, depois a gente pensou, não, vamos fazer desmembrar, que a gente faz coisas mais fáceis, mais acessíveis, mais fáceis das pessoas pegarem, e a gente ajuda a essa questão, que é uma das questões que a gente discute bastante, que é a acessibilidade, né? Assim, como é que a gente vai tornar, logo antes disso, uma publicação que essa não aparece fisicamente porque ela só existe digital, que eu preparei pela PB, que eu acho que vem muito a calhar nesse caso comentar, é uma apostila chamada Introdução ao Uso de Psicodélicos em Psicoterapia, que o objetivo foi exatamente esse. A gente distribuiu em PDF gratuito, tem na página da PB, tem como jogar lá no Google, você encontra essa apostila, Introdução ao Uso de Psicodélicos em Psicoterapia, que a gente tentou sistematizar, tentei ali basicamente sistematizar as pesquisas, já traduzir e trazer para cá assim, uma síntese que justamente seria introdutório ao debate que esse livro já começa, digamos, começa a aprofundar um pouco mais, justamente, mas a partir de alguns aspectos, assim, que é claro que o livro também trata de aspectos que ali na apostila não são tratados e vice-versa. A apostila também tem uma amarração justamente ligada à questão, inclusive, da importância das experiências místicas, das chamadas experiências místicas, as experiências de pico, para processos terapêuticos, alguns principalmente como tratamento de dependência, alcoolismo, mesmo assim a questão do reencantamento da percepção, do reencantamento com a vida, com o concreto, para isso para o campo, para depressão, por exemplo, onde normalmente a percepção da pessoa está turva, está fechada, a dimensão temporal ela tem uma coisa assim angustiante no sentido de que o tempo ele significa a afirmação do negativo, porque nada adianta, então nada adianta fazer porque nada vai mudar. Então, essa perspectiva, digamos, bastante negativa do tempo, no sentido de que é um tempo que ele se rumina e nada muda, isso de alguma maneira é muito comum que em experiências
eu diria, experiências felizes, assim, que são a maioria, na verdade, e feliz, eu estou dizendo em termos de resultado, não em sentido dos afetos durante a experiência, Uhum. mas experiências bem-sucedidas, experiências felizes, ocorre que isso é muito intenso, assim, a forma como o concreto ele ganha um reencantamento. Acho que desde a experiência do Albert Hoffman lá, por exemplo, só para citar, né, como um exemplo, como ele narra a experiência dele quando ele tem a primeira experiência com o LSD, que não tinha relato ainda, porque não tinha ser humano com experiência com LSD antes dele, e como eu acho interessante que tem aquela característica meio Alice no País das Maravilhas, em que ao final ele conta que o mais impactante é como a percepção dele depois, como é que no dia seguinte, como é que as coisas, o mundo, ele olha com outros olhos. E esses olhos a gente busca como terapeuta muitas vezes, assim como agente de mudança, é aquilo que a gente tenta, de alguma maneira, produzir quando uma pessoa está, por exemplo, numa situação de depressão em que nada encanta, em que nada adianta, sabe? Assim, mais, é menos assim, é menos a tristeza e é mais o embotamento mesmo, o não adianta, a travação, assim, isso porque a tristeza, ela como afeto no meio de uma experiência psicodélica, ela pode vir de uma forma muito intensa e com efeitos terapêuticos muito grandes. E aí, só que, agora emendando, né, uma coisa na outra, isso nem sempre as pessoas recebem, até mesmo os profissionais, assim, a nossa formação assim, foi muito sempre, digamos, durante bastante tempo, bem precária, a formação predominante, e acaba que a gente não é muito, em geral, bem informado acerca do funcionamento das coisas. Por isso que foi muito a revelia. Eu, na faculdade, eu tive que caminhar, digamos que muito em paralelo, e não fechava muito bem. E naquela época eu não tive nem, digamos, coragem, não tinha elementos suficientes ou publicações suficientes para eu bancar, bater de frente com coisas que também eu estava, claro, eu também aprendendo algumas coisas sobre psicologia e algumas coisas não fechavam, não casavam principalmente em relação às substâncias psicodélicas, à experiência psicodélica. Eu ia até te E a perguntar isso, que quando você falou que você começou uma formação inicialmente em psicanálise e depois você passou para essa outra linha que se chama esquizoanálise, é isso? esquizoanálise, isso, Que esquizoanálise. eu não conheço, eu queria até que você explicasse Uhum. um pouquinho. Eu ia até Fala um pouco mais. perguntar se essa mudança foi uma mudança que teve influência do seu conhecimento, da sua experiência direta com psicodélicos. Teve? Sim, eu tive um movimento digamos assim, busca na psicologia, aí um desencanto, e aí eu tive um certo, eu diria assim, um afastamento, mas um afastamento não para virar as costas, mas um afastamento para olhar de perspectiva. Assim, eu me afastei um pouco para olhar de outro ângulo, e depois eu fui me reaproximar. Então, esse primeiro movimento, assim, a aproximação na psicologia, na minha formação na UFRJ, na época, eu tinha muita frustração para entender tanto a experiência musical, como eu vivenciava, Uhum. quanto as experiências com substâncias psicoativas, porque eu percebia que algumas coisas não casavam muito bem, parecia que as pessoas precisavam se remeter aos mesmos clichês, algumas teorias que às vezes as próprias pessoas que afirmavam não pareciam acreditar tanto, assim, pessoas que tinham até algumas pessoas que tinham mente aberta em termos de posturas, mas aparecia uma incoerência às vezes em alguns discursos que era um pouco frustrante Uhum. nesse sentido, assim, não dava muito conta. E aí, eu dentro do que me era oferecido lá no FRJ, na época que eu cursei, assim, a gente não tinha aula de Reich, não tinha aula de Jung, a gente tinha muito, naquela época, cognitivo e comportamental, e mais ainda, que é uma característica da UFRJ, graças o Luiz Alfredo Garcia Rosa, que criou, enfim, todo um programa lá, muito a psicanálise. E a psicanálise freudiana a gente chamava da sopa de letrinha, porque a gente tinha as disciplinas de teoria psicanalítica A, teoria psicanalítica B, C, D, E, F, G, H. A gente tinha, assim, um montão de muitas disciplinas, muitos professores da psicanálise. E
alguns da área social, mas não tinha, digamos, poucos humanistas também. Uhum. E assim, no meu encontro naquela época, o que aconteceu é que assim, eu não me encontrei muito bem com essa perspectiva cognitivo-comportamental, assim, principalmente para a questão da clínica, não me trazia, enfim, não trazia um bom encontro. Infelizmente, a questão as perspectivas ditas humanistas, eu tive poucos encontros ali na UFRJ e também não foram assim tão felizes, assim, acho que professores que não foram muito felizes na sua apresentação, no seu processo e que me traziam na época uma coisa que era me parecia tudo muito raso, basicamente isso, quando eles traziam, e isso me trouxe uma afeição maior por estudar psicanálise, já que existiam muitas disciplinas, muitos professores, muitos especialistas e muita possibilidade de ler bastante e discutir bastante. Então eu mesmo fui por esse caminho um tempo. E também, assim, na verdade, o que me encantou, de fato, foi um professor que falou uma aula sobre psicanálise e tempo, que ele ficou falando sobre temporalidade, repetição, e aí começou a vir uma ideia que depois, anos depois, viria a ser essa ideia do ritmo e produção de subjetividade, que foi o que me conectou, a relação com o tempo. Algumas leituras da psicanálise sobre repetição, sobre alguns processos cíclicos, o que é da ordem da pulsão, algumas coisas para mim eram bem interessantes. Só que ainda assim, com o tempo, eu continuava batendo em limites e limites e limites, até que eu descobri a esquizoanálise, que era uma perspectiva que me encantou basicamente pela transdisciplinaridade, assim, o aspecto que a esquizoanálise, basicamente os autores principais são o Deleuze e o Guattari, que tem assim uma forma em geral de escrita que ela é, como se diz, uma escrita do fora. Eles assim, normalmente eles estão falando sempre de uma coisa através de outra coisa, tem um jeito muito que eu acho extremamente psicodélico, encantador, assim, em termos de leitura, para mim assim, eu comecei a me empolguei muito, comecei a me empolgar muito e me encontrei ali com leituras sobre música. Uhum. E sobre a experiência com drogas, mesmo quando eles não mencionavam, que era o tempo todo, a escrita deles era muito beat, eu gosto muito dos autores beat, do William Burroughs, assim, principalmente, eu gosto bastante. Me encantava muito essa fluidez na escrita, esse jeito muito louco para academia, sabe? Essas coisas era muito e a possibilidade de fazer uma coisa que o renascentismo fazia, os grandes gênios renascentistas que eram os que me encantava quando moleque, que era assim, eles sabem de um monte de coisa, né? O cara é filósofo, matemático, desenhista, não sei o que, e a gente vivia, eu cresci num mundo em que a gente tinha que escolher profissão, que tem que fazer uma coisa ou outra, você não vai, enfim, é tudo compartimentado. E eles traziam isso de uma outra forma, que é essa forma que não era totalizante, não Uhum. integrada, mas era meio crazy. E eu fui para esse caminho, desenvolvi a pesquisa de música. Depois, no doutorado, pude desenvolver essa pesquisa em saúde mental, conectando o uso de remédio nos serviços de saúde mental com a questão da proibição do uso de psicodélicos, o uso autônomo. E aí tem enfim, toda a discussão que seria específica ali da tese. E depois já um tempo depois de formado, né, eu tive um ano depois de formado no doutorado, eu concluí meu doutorado, eu fui dar aula no Maranhão. Então, passei 2 anos lá com a minha família, minha esposa, no momento só tínhamos um filho, agora temos 2. A gente foi morar no Maranhão e, e aí lá trabalhei numa universidade privada e lá eu tive a oportunidade de ministrar a disciplina de psicofarmacologia, dentre outras, assim, também psicologia jurídica, para o pessoal do direito, que foi uma experiência muito bacana, e psicofarmacologia, que foi outra experiência muito bacana. Assim, eu tive várias experiências lá, pude supervisionar um estágio no CAPS-AD, também, que somou muita coisa para ir, mas, e depois também participar, e aí foi interessante, de uma pesquisa, assim, de um... Desculpa, Sandro, só para quem não sabe o que é CAPS-AD, tá? É Assim, serviço, né, de atendimento à saúde mental público, né? sim, é centro de atenção psicossocial para álcool e outras drogas. Então, assim, é um serviço público para atender a população que tem, basicamente são atendimentos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, oficineiros, atividades voltadas para o público que tem problemas com o uso de álcool e outras drogas, né? Então, Uhum. basicamente essa a ideia do serviço. Embora, assim, inclusive durante
uma década mais ou menos, assim, mais de uma década tinha como direção, tem como direção na saúde mental a questão, em relação à atenção a usuários de álcool e outras drogas, a redução de danos, que é uma perspectiva voltada não necessariamente à cessação do uso de uma substância, mesmo que a pessoa tenha um uso problemático, mas assim a melhoria da vida dessa pessoa em um âmbito mais amplo, que pode, inclusive, dependendo da estratégia, incluir a necessidade de estratégias para a cessação do uso ou diminuição do uso, mas pode não necessariamente incluir isso, seja porque não está aí a raiz do problema para essa pessoa, ou porque essa pessoa não consegue simplesmente também atingir a abstinência por causa da característica que a dependência ela pode chegar justamente num ponto, porque é uma doença, de fato, ela chegar num ponto de um estágio de dependência em que a pessoa ela não tenha condições, então não tem condições, não adianta punir, brigar, você só vai estar fazendo a pessoa sofrer, aumentar as dores, e as crises de abstinência pode ser muito perigoso. Mas então, assim, a redução de danos é uma direção que, curiosamente, lá onde eu trabalhei, eles sequer conheciam, foi muito difícil, mas foi muito interessante as experiências que eu pude viver com estagiários lá, supervisionei estágio lá, então foi muito bacana. E eu estou mencionando isso porque nessa disciplina de psicofarmacologia, e aí eu acho que faz a ponte com o assunto mesmo, mais diretamente, eu pude dividir essa disciplina com uma professora que era da área de farmácia, mas isso não é isso exatamente que caracteriza a perspectiva, mas que por eu estar trazendo, eu pude levar, digamos, alguns elementos interessantes para essa disciplina, a ponto de que logo antes de eu sair da universidade, eu cheguei a conseguir renovar assim todo o currículo da disciplina, ele se atualizou todo, ele modificou, ficou todo atualizado, assim, ficou bem bacana. Infelizmente, logo depois eu saí, eu não pude trabalhar com esse, mas que eu pude construir, e foi muito legal, sendo que ela acompanhou, percebia que não tinha contra-argumentos em relação à questão dos desenvolvimentos científicos, das pesquisas na área, das coisas, mas sempre aconteciam, assim, os comentários eram sempre, por exemplo, era estranho, por exemplo, a ideia de que eu apresentar os psicodélicos não tal como os livros estavam apresentando há algumas décadas, que sem nenhuma possibilidade de uso médico ou com a estranha caracterização de serem drogas de abuso, assim, porque é uma caracterização muito estranha em livros de psicofarmacologia. É muito esquisito um livro de psicofarmacologia abrir mão dos seus fundamentos para caracterizar umas substâncias a partir de referenciais externos, nesse caso aí, que é o que determina de chamar uma de droga de abuso ou não, como algumas edições, eu cheguei nessa época a pesquisar, assim, algumas edições de livros foram alteradas, assim. Isso é muito surreal, assim, a ponto de que em um momento elas tinham as pesquisas que estavam sendo realizadas no início do desenvolvimento da psicofarmacologia moderna, que tinham as pesquisas que estavam sendo realizadas com psicodélicos, mas edições posteriores à proibição já aparecia assim, zero, assim, não, nenhuma possibilidade, e ficou assim até livros recentes que eu tinha que utilizar, alguns, inclusive, eu podia ir introduzindo aos poucos outros para mostrar em contraponto, mas tive que utilizar. E tinha uma dificuldade, então, com tanto pensar assim, mas para que pensar potencial terapêutico dessas substâncias? Isso, se elas são de abuso, então, ou seja, é uma dificuldade de trazer a discussão concretamente. E no outro nível, eu tive uma oportunidade lá de trabalhar num projeto de pesquisa, que esse foi bem interessante, que é num outro campo, que aí não é a esquizoanálise, é uma outra coisa também, que aí foi minha reaproximação com a psicologia, porque aí o que acontece? A esquizoanálise, por essa metodologia também do Deleuze-Guattari, eu acabei, assim, debruçando pelas questões da psicologia por fora, que é muito o método deles. Assim, eu pensava na psicologia lendo sobre música, lendo sobre filosofia, lendo outras, eu ficava estudando, eu não lia autores da psicologia, e assim que eu pensava as questões. E eu pude reaproximar nessa experiência como professor, assim, através de um campo chamado psicologia anomalística, que eu não conhecia antes, e que ele é muito próximo à chamada psicologia transpessoal, assim, na verdade, só que digamos assim, é uma vertente mais científica, é um braço mais científico, é um braço que tenta trazer os temas para a pesquisa
e defendê-los no meio científico a partir da ideia do que é uma anomalia científica, que é uma coisa que, na verdade, não é catalogada. Então, não é anomalia porque não está catalogada em série, não aparece em série, é um elemento fora de série. Então, por isso não se encaixa nas explicações existentes, o que não quer dizer que seja necessariamente uma anormalidade ou uma patologia. E então, em cima basicamente dessa argumentação que a anomalística faz, muito das experiências chamadas anômalas, e eles chamam, por exemplo, experiências anômalas, tem experiências fora do corpo, sonhos lúcidos, as experiências do campo da parapsicologia, né? Experiências, me escapa o termo agora, mas experiências de telecinese, experiência de tentativa de leitura de pensamento, experiência de quase morte, experiências OVNI, diversos tipos de experiências, alucinações. Eles têm um campo de experiência que pesquisa alucinação dentro dessa perspectiva, sinestesia. Então é bem interessante que as experiências místicas, inclusive, que aí é onde faz a ponte, eles têm as experiências por excelência no campo da anomalística, são as experiências místicas, que são as mesmas que me interessam mais profundamente e que eu pude desenvolver, então, e também, porque na anomalística, como eles dizem, de alguma forma, que o que vai caracterizar o destino dessas experiências anômalas, por exemplo, uma experiência alucinatória, uma experiência de percepção de elementos que não estão visíveis para os demais ou não estão na exterioridade, não tem um estímulo externo, essa percepção ela não necessariamente ela tem um destino patológico, não necessariamente ela é índice de patologia, ela pode ser patologizada, ela pode até ser patológica de fato, mas não necessariamente. E o contexto psicossocial, o modo como vai ser tratado, o modo como as expectativas, o contexto, a preparação vai dizer muito do que vai acontecer. O modo como é acolhido, se vai ser estigmatizado ou não, se a pessoa está utilizando uma substância que é ilícita, se ela está num ambiente de acolhimento, se ela está num ambiente médico, num ambiente terapêutico, num ambiente religioso, se ela está num ambiente lúdico com confiança, se ela está num ambiente mais ameaçador. E essa coisa do ambiente, né? Assim, a gente tem níveis e níveis dessa compreensão, né? No caso dos psicodélicos é muito importante, né? A coisa do ambiente, do setting, como se chama, né? A tríade drug, setting, né? A substância, o indivíduo e o contexto. Você pensa que características do indivíduo interessam tanto fisiológicas quanto psicológicas, patológicas, quanto no caso as contextuais podem ser físicas do ambiente, pode ser se está calor, se está frio, a sonoridade, a trilha sonora, que é uma coisa que me interessa bastante, assim, os aromas que estão no ambiente, mas assim, o clima interpessoal também, esse ambiente, se tem outras pessoas, como essas pessoas se relacionam, como elas confiam, como elas estão para vivenciar alguma coisa juntos, assim, e isso, com isso tudo eu fui para nesse campo de, então o setting, né, ele chega nisso e também pode passar para um outro nível, que é um ambiente em que a substância é proibida. Então, um ambiente político, um ambiente de perseguição a minorias, um ambiente mundial, sabe, assim, tem certas coisas assim que é uma perspectiva bem mais ampla, assim, não é um ambiente, um setting controlado, é um setting muito maior. Assim, esses fenômenos que um ambiente de coronavírus trouxe elementos, né, para se pensar a conveniência e os cuidados para se tomar, por exemplo, psicodélicos, se utilizar num ambiente de isolamento social, uma ameaça à vida. Então, vários elementos assim são trazidos. E nisso do ambiente, uma das coisas que pode fazer é estigmatizar, né? Assim, é um dos efeitos, infelizmente, que faz com que, principalmente, por exemplo, eu, com a minha cor de pele e do lugar de onde eu venho, eu sou do subúrbio, moro num conjunto habitacional, então, assim, muitas vezes foi muito, muito difícil esse percurso, até eu começar a poder afirmar algumas coisas também por causa de costume, assim, eu sei que a diferença, assim, quando eu escapo aqui, digamos, quando eu escapo de um tapa na cara, é porque eu abri a boca e comecei a falar e ele percebeu uma fala, esse cara tem estudo, esse cara tem esclarecimento. Normalmente é assim, a primeira abordagem, ela é truculenta, até que começa a falar um pouco, já percebe, já fica preocupado, enfim, porque é a lógica do poder. Então, ou seja, isso como ambiente, né, assim, a diferença, quando eu pude me encontrar na faculdade pela primeira vez e perceber um outro ambiente,
o uso que era feito num certo momento, como é que era, porque justamente aquilo não tinha, não era aquilo não teria nenhuma violência intrínseca, no entanto existia uma violência no ambiente, Uhum. né, assim, que influenciava. Então eu fui fazer uma pesquisar lá em São Luís a influência de fatores psicossociais nas experiências de participantes de cultos ayahuasqueiros, no caso lá, participantes do chamado CISEBRES, Centro da Iluminação Cristã Estrela Brilhante Raimundo Irineu Serra, que é Raimundo Irineu Serra, para quem não sabe, é o mestre Irineu, o criador do Santo Daime, né? Essa igreja em que eu pude conhecer e frequentar durante um tempo lá para fazer a pesquisa, inclusive, foi através de um psicólogo que era de lá. A gente teve contato e ele me convidou, eu pude participar, tive algumas experiências interessantes lá. Assim, a primeira foi um pouco frustrante, mas a segunda, digamos assim, teve uma coisa muito rica com a música, novamente, assim, elementos muito importantes para mim. Mas não é nem esse ponto que eu queria falar. Principalmente é que nessa pesquisa eu pude acompanhar, conversar com pessoas então que faziam o uso constante, né, que frequentavam assim essa igreja, que foi a primeira eu tive um prazer de conhecer discípulos diretos, assim, familiares do Raimundo Irineu Serra, porque ele é maranhense, ele é do interior de São Vicente Ferrer. E ali essa igreja foi criada por sobrinho neto, um sobrinho neto que ele levou para o Acre, numa vez que ele tinha voltado para o Maranhão, e levou 3, e esse seguiu ele durante bastante tempo, até que voltou. Foi em 2006, se não me engano, que ele fundou essa igreja, que seria a primeira igreja do Santo Daime no Maranhão. Uhum. Então foi muito bacana o encontro ali conhecer os familiares, assim, é muito encantador tudo, e acompanhar alguns processos que diziam respeito a essas pesquisas, essas perguntas da anomalística lá, que diziam respeito a pessoas que frequentam aquilo ali. Qual é a relação disso com seus processos terapêuticos, psicoterapêuticos? E havia muitos elementos, pessoas que traziam muitos relatos nesse momento, mas eu estou mencionando isso, que ao mesmo tempo, voltando à minha companheira que dava aula de psicofarmacologia, nessa época da pesquisa, isso gerou muita tensão, porque aí começou a circular muito uma coisa que justamente afirmava exatamente o que estava sendo colocado, que não fazia sentido nenhum ficar pesquisando, querer pensar o que é terapêutico num lugar onde as pessoas ficam malucas. Elas vão para pirar, elas ficam tendo alucinação lá, ficam delirando, ficam surtadas. Uhum. E era essa concepção que era muito forte. Passado um tempo, voltei para o Rio, voltei a atender, e na APB, Associação Psicodélica do Brasil, que eu acho que eu nem falei que eu faço parte, né? Assim, sou cofundador da Associação Psicodélica do Brasil. Você falou antes, né? Falou de Fernando Bezerra, esse livro que a gente está lançando é da Associação Psicodélica do Brasil. Uhum. Eu comecei desde o retorno de lá, comecei a me voltar um pouco mais especificamente para essa preocupação do que seria uma especificidade de uma clínica com usuários de psicodélicos. Não exatamente a terapia psicodélica, Sim. mas o atendimento de usuários psicodélicos. Essa é uma diferença Inclusive, que eu acho bacana só a gente fazer para as pessoas que estão assistindo, que em geral, né, quem está assistindo esse tipo de conversa é gente que acompanha mais ou menos essas discussões. E como está muito no momento, muito quente, ainda bem, é uma coisa super legal, o tema da psicoterapia assistida com psicodélicos, né, talvez as pessoas confundam um pouco. A gente está conversando mais sobre esses processos, né, paralelos de psicoterapia e tal. Psicoterapia assistida por psicodélicos são modelos de terapia muito específicos, né, com protocolo muito específico, os que estão mais na ponta aí do caminho de aprovação nos Estados Unidos, pelo menos, são com MDMA para transtorno de estresse pós-traumático e psilocibina para depressão, não é isso?
Sim. Mas aí são assim, são modelos mais ou menos fechados, né? De alguns Uhum. meses de um processo terapêutico que inclui sessões em que a terapia se dá sob efeito dessas substâncias, né? A gente está falando de um processo em que a pessoa tem experiências com substâncias, em qualquer lugar, Uhum. onde quer que ela faça isso, né? Ao Uhum. mesmo tempo, ela faz um processo de psicanálise ou de psicoterapia, né? E Isso. legal, só para esclarecer esse ponto. Bom esclarecer, sim. Porque tá nesse processo mesmo, uma coisa que aconteceu quando eu estava em São Luís, eu pude participar, depois do lançamento do livro, de alguns eventos, alguns seminários, alguns congressos, e em algum momento, não sei como é que aconteceu, essa capa desse meu livro, que é mais difícil de ler, que é justamente mais, essa capa mais doida, assim, foi parar em algum meme, alguma coisa que fazendo uma analogia, assim, como referência a uma frase do Mourão, do general. E aí, assim, e é uma coisa que circulou muito. E eu, nesse momento, eu fiquei, assim, um pouco angustiado. Uma das coisas era banal, era que, claro, o uso, eu tenho uma crítica, assim, a deixar aqui, que tem, muitas pessoas têm, voltou à moda, assim, principalmente a esquerda tem utilizado muito agora, está entrando na moda, utilizar o termo psicodélico como sinônimo de argumentação nonsense, sem sentido. Então, Ah, estão é? falando muito filosofia psicodélica, argumentação psicodélica, pelo amor de Deus, assim, por favor, vamos... Mas, assim, eu queria só deixar meu protesto. Essa tendência ridícula, ainda mais nesse momento. Pô, os caras estão totalmente por fora do que está acontecendo, no momento em que... Exatamente, exatamente. E nesse momento, assim, uma coisa foi isso, foi na verdade eu senti assim que a relação que foi mencionada era para apontar que a fala dele era sem sentido, mas isso não me ofenderia não. A questão é que me preocupou um pouco era realmente assim no nível de divulgação que as coisas estavam nessa época, algumas tensões que a gente estava vivendo publicamente. A APB faz parte da plataforma brasileira de política de drogas, a gente discute muito, então a questão da regulamentação das drogas, algumas lutas políticas, elas nos tocam profundamente. E eu, pessoalmente, de algum modo, eu fiquei um pouco abalado, assim, um pouco com o que estava acontecendo, principalmente a persona do Osmar Terra, Nossa. né, ascendente ainda naquele momento, que conseguiu aí chegar onde chegou. E uma das coisas que apareciam para mim era exatamente a importância de construir um corpo, digamos, mais fundamentado e nessa base empírica. Então, ou seja, eu queria realmente ter e não só isso, eu encontrei o Paulo Fleury também, que é um médico um médico que trabalha com canabinoide, está fazendo muito tratamento para autismo, e ele foi lá em São Luís, e eu conheci ele lá. Foi muito interessante, assim, que inspirou algumas coisas em relação a método, em relação a, por exemplo, porque ele era apresentado e perguntado como pesquisador, como acadêmico. Ele falava: eu não sou de universidade, eu não sou pesquisador, eu sou médico, o que eu faço é uma pesquisa clínica em cima de uma casuística. E eu gostei muito desse termo na época e pensei exatamente isso. Pensei, nossa, eu acho que, quando eu voltei para o Rio, então eu queria me debruçar mais sobre isso, essa implicação com os psicodélicos. Então eu pude, aos poucos, assim, construindo alguma coisa, a gente foi, a rede mesmo nossa ia divulgando, até que eu criei um projeto, construí, assim, esbocei, junto assim da APB, algumas pessoas conversando, a gente foi pensando sobre isso. Tem uma terapeuta muito importante nesse processo, a Dani Monteiro, me ajudou muito a participar desse processo. Outras pessoas também ajudaram a construir. Mas, assim, inicialmente, que se transformou no projeto que eu chamo de que é a TRIP, hoje em dia, que é Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica, justamente defendendo esse campo, que é o campo específico da integração. A gente inicialmente temos a vontade, o desejo de regulamentar, que seja regulamentado o uso terapêutico de psicodélicos no país, mas ele atualmente não é regulamentado e, no entanto, ainda assim, há muitas possibilidades. E uma delas, curiosamente, um dos motivos, uma das justificativas da TRIP, vem na própria conceituação da terapia de integração pelo grupo lá da MAPS, que faz uma conceituação da terapia de integração que, de alguma maneira, envolve... ele seria, digamos assim, pega a terapia psicodélica, subtrai
a relação direta com a substância. Então, não tem prescrição nem acompanhamento do uso da substância. Você tirou essa parte, então o que acontece? A integração psicodélica, ela é a integração da experiência, o que está presente em toda a experiência psicodélica, toda a terapia psicodélica, todas as pesquisas de uso terapêutico, todas elas têm uma fase. Uhum. Algumas mais cuidadas, num modelo mais cuidado, outros menos cuidados, mas é uma fase chamada de integração. O uso xamânico passa pela integração. Na argumentação desse grupo que definiu essa terapia de integração, tem a questão de que muita gente vai procurar, muita gente acaba sendo traumatizada ou não bem acolhida clinicamente quando vai abordar experiências com o uso de psicodélico com seus terapeutas. E por isso eu estava exemplificando essa história. Não foi assim um exemplo direto, porque essa professora que eu mencionei, ela não é terapeuta. Mas era uma abordagem porque ela ensinava alunos e os alunos, assim, quando ela seguiu, mesmo utilizando o mesmo programa, ela dizia o contrário. Ela chegava, mas ela na hora ela não aguentava. Os alunos falavam assim, que estudando com ela tinha uma certa dificuldade, porque ela dizia um negócio que tinha meio porque tinha que dizer, mas opinava ao contrário. Não é nada, isso é tudo absurdo. Na verdade, ninguém tem que tentar nada disso. Não tem uso terapêutico nenhum. Isso é mentira. Aí ela falava um negócio depois de desmentir. Então, coisas assim complicadas. Mas no campo da terapia é fato que existe bastante essa... eu comecei a acompanhar e realmente tenho vários casos. Os primeiros, inclusive, antes mesmo de eu criar com esse nome, a Trip e tudo mais, assim, primeiro quando eu voltei a atender foi exatamente a pessoa que tinha sido recém-internada. Foi justamente que me pediram ajuda porque a pessoa tinha sido recém-internada no meio de uma experiência de LSD. Ela foi internada numa instituição de saúde mental e eu fui, digamos, ao encontro dessa pessoa na internação. Pediram assim ajuda, entraram em contato porque viram que eu era da APB. Na época não tinha ainda um projeto específico e que eu era psicólogo. Era só assim, juntaram uma coisa com a outra. Não estava divulgando uma demanda específica. Foi quando eu comecei a pensar na gente realmente se voltar para isso assim um pouco mais especificamente, porque eu atendo casos diversos também, casos de pessoas que não têm, digamos, uma relação direta com o uso de substâncias psicoativas, assim, que vêm por outras motivações, outras questões. Assim. E aí, nesse caso, no início, realmente, a construção, eu digo porque esse projeto da Trip, ele não é um projeto que ainda está razoavelmente, 2019, então, assim, para 2020, ele está se construindo, ele foi esboçado de 2019 para 2020, então ele está muito recente, assim. Nesse amadurecimento... Aberto, assim, qualquer pessoa, sendo né, profissional de saúde mental, sendo psicólogo ou psicanalista, basta isso e você pode entrar nesse grupo aí? Então, como a gente está nesse processo de amadurecimento e algumas reformulações, inclusive, a gente está, digamos, a gente abriu um processo seletivo em que a gente conversa, porque afinal de contas, para além de ser uma rede, inicialmente a gente começou a Trip como a gente começou a divulgar uma rede de referência que era assim, no site para a pessoa procurar, ver alguns profissionais exatamente com essa ideia, profissionais que são antiproibicionistas, que são redutores de danos, que têm experiência com psicodélica, têm afinidade. Ainda era assim no início. E esse grupo, no início, durante bastante tempo, o grupo foi muito pequeno. Eu que fiquei tentando mover, as pessoas não se moviam muito. E eu ficava até pouco motivado, porque não era um interesse privado, era um interesse de criar uma rede. Então, isso ficava um grupo muito pequeno, eu ficava um pouco incomodado, assim, que eu queria que ampliasse. Depois de um tempo, quando foi criar o Projeto Trip, aí estabeleceu um modo coloquei na página, a gente criou um sistema para selecionar e muita gente veio. A gente percebeu já desde o início do projeto da Trip, não era um projeto de ser uma lista, não é uma lista de terapeutas. A gente queria pensar parâmetros para a construção de uma psicoterapia psicodélica adaptada à nossa realidade. Para isso, porque a gente já vinha de grupo de estudo que eu já tinha feito antes na APB, a gente estava estudando terapia psicodélica, exatamente pensando a viabilidade disso. Então, nesse projeto da Trip, existia a necessidade, a vontade da gente poder criar uma rede que a gente pudesse debater, conversar junto, estudar junto, fazer supervisão horizontal. Então, por causa disso, a gente começou a crescer um pouco, mas agora, tudo na pandemia, e aí eu particularmente tive mais dificuldade por causa dos meus 2 filhos pequenos, aí enfim, minha esposa saiu da licença maternidade, o menino ainda tinha 5 meses e voltou a trabalhar porque ela é do campo da saúde, e eu fiquei
Então, assim, desarticulado sozinho em casa, isso mexeu muito. Então, o projeto, nesse início, ele andou num momento que eu tive também, assim, um pouco cambaleando, digamos assim, no início, para tocar, segurar. E a gente está, por isso, assim, a gente avançou, depois, assim, parou um pouco, ficou... E o que aconteceu? No momento atual, como é que tá? A gente até, foi semana passada, a gente até avisou aos candidatos que já estão atualmente, estavam aguardando alguma resposta, que ia segurar mais um pouco, porque uma das coisas, a gente não quer crescer muito, porque é uma rede, a gente pensou, a gente quer oferecer, a gente quer oferecer cobertura para as pessoas terem opção. É, assim, a gente não quer crescer em termos de tamanho, de quantidade de muita gente, porque, inclusive, para poder fazer supervisão clínica não dá. A gente é uma rede que são clínicos, então é uma rede de confiança. Tem questões éticas que a gente não pode assim, trabalhar com uma quantidade. A gente não conhece direito as pessoas, não pode ser assim. A gente não pode partilhar situações que, por mais que eu não diga o nome, por mais que eu preserve, digamos, uma identidade de um paciente, se eu estou. Eu tenho a impressão que para uma iniciativa pioneira desse tipo, né, é mais importante você conseguir com um grupo menor constituir um modelo ali de trabalho que depois pode ser Isso, aplicado por outros grupos do que querer, isso. né, acolher todo mundo num primeiro momento, né? Isso, isso. E eu acho que a gente ficou, eu fiquei particularmente porque eu tinha esboçado, né, então o projeto. Então quando começou ele foi solto como projeto Trip mesmo, foi no início do ano. E aí logo ele começou a pipocar quando veio a pandemia e eu fiquei com muita dificuldade, exatamente isso, que a gente eu não tô conseguindo, eu não vou acompanhar como é que vai ser. E a gente começou e eu senti que no início eu estava pedindo ajuda porque eu estava muito lento para admitir novas pessoas e pessoas que eu não conheço. Como é que eu faço? Eu comecei a te dizer, olha, a gente tem que já constituir aqui coletivamente um processo para a gente poder se estabelecer como coletivo e avaliar, porque não vai caber a gente trabalhar sem ser pelo viés da confiança. Existe também, claro, um elemento que a pessoa chegou a perguntar, e no primeiro momento não era uma questão para a gente. Assim, vocês estão pedindo as minhas comprovações curriculares? Naquele momento eu falei, não, a gente não estava pensando nada por aí, porque é tão importante Uhum. de como a gente vinha, pelo menos. Que agora a gente está percebendo, porque a gente, afinal de contas, estamos crescendo muito nesse momento, sim, e estamos tendo que lidar com isso. Mas de como vínhamos funcionando, sempre assim, é tão a base da confiança que o que o mais importante é bater o rolô, porque a gente vai ter que partilhar questões clínicas aqui. Então, assim, se você pode ter 10 diplomas e, olha, eticamente, não vai ter um problema aqui, a gente não vai conseguir conversar bem, não adianta. E eu já passei por esse tipo, eu particularmente já passei por esse tipo de situação, por isso que eu menciono esse meio, é uma outra história nesse meio. Eu já mesmo sendo um dos cofundadores da APB, que é uma coisa, assim, eu já tive situação nesse meio de ter recebido um certo ataque que eu considero um racismo que não é nem direto. Acho que a pessoa não percebe, eu não estava de repente falando, olhando para minha cor de pele, não. Acho que mas era uma coisa maior. Era uma coisa mais entre aquela coisa do complexo de vira-lata, era uma coisa mais do que é primeiro mundo, o que é bom, e uma certa uma humilhação aquilo que é considerado menor ou de menor poder ou menor expressividade. E isso por pessoa que era assim, qualificada. Eu posso citar pela Maps, não vou citar a pessoa, mas assim, então isso não garante. A pessoa foi extremamente antiética, extremamente arrogante, grosseira em vários aspectos, com muitos distratos, coisas que eu pensei, nossa, como é que então não é bem, infelizmente. Claro que toda relação pessoal conta, mas a gente tem a afinidade, então a gente puxou mais o movimento que a gente está agora da Trip, que assim, a gente, quando começou a divulgar mais e começou a aparecer mais gente, as pessoas apareceram para a Trip, e a Trip ela é da APB, e a APB ela não tem jeito, a APB ela funciona nessa rede de afinidade, então assim, ela tem uma coisa que a gente tem um jeito de fazer, um jeito de pensar, uma coisa que é essa forma de fazer, de defender algumas coisas num princípio mais brasileiro mesmo. Então agora a gente está trazendo uma das coisas que a gente colocou foi isso. A gente vai assim, não vamos admitir agora, pelo menos mais, e vamos repensar pessoas que não sejam da APB. Não é porque a pessoa tem uma formação, então temporariamente está suspenso o cadastro. Mas existe na página da Trip um ponto de cadastro que retornará
Algumas pessoas passaram por esse processo. Para as pessoas que estão procurando né, Terapia, terapeutas. Ah, sim. Aí pode ir lá e isso aí é fácil. Tá. Sim, aí o que é que tem ali? Ali tem uma lista, na página tem uma lista de terapeutas, atualmente está no número de 10. Justamente foi... E agora, outra coisa sobre essa coisa do crescimento. A gente percebe a importância do trabalho e a importância de cobertura, né? De oferecer isso. Então, uma das coisas que tem aparecido justamente como caminho é exatamente a gente se reforçar como um pequeno grupo rapidamente para poder já poder ajudar a replicar. Sim. A replicar, digamos, em termos de poder ser, que esse tipo de trabalho possa ser oferecido dentro de certos parâmetros, ainda que talvez não seja uma trip, trip 2, trip 3 ou trip regional, não seja isso. Talvez seja outro nome, seja independente da trip, mas que possa se valer disso, caso... eu penso no seguinte, a psicanálise, por exemplo, ela se organiza em escolas, em geral, de psicanálise, que são pequenos grupos. A formação psicanalítica, por exemplo, ela segue mais ou menos alguns padrões. As escolas são autarquias, elas têm uma certa autonomia, uma gerência, mas tem um certo padrão geral também de formação. Algumas, elas justamente elas se autonomizam a partir de outras e elas replicam tecnologias. Então, assim, a pessoa faz, eu me formei em tal lugar, ela se formou em outro, não quer dizer que seja uma coisa que tem uma filosofia necessariamente diferente. Vai ter um encontro diferente, claro, assim, algumas pessoas, mas não é uma... Então, da mesma forma, eu acredito então que um caminho que eu estou percebendo, e isso tem a ver com outra coisa, onde a gente está chegando na coisa da integração, que é as pessoas que já não estão insatisfeitas, que estão começando a chegar, porque no nosso grupo temos, inclusive, a gente tem psiquiatra no grupo. E então isso atrai pessoas que estão buscando a terapia psicodélica, mais ainda, não tem jeito, a gente faz essa diferenciação. E de fato, o que acontece? A gente está numa reformulação, digamos, a brasileira, novamente, porque a gente pegou esse conceito da integração como descrito por esse pessoal do Fluence, lá da MAPS, nessa descrição tem muitas exclusões, assim, não só, claro, exclui acompanhamento durante uma sessão, como também exclui qualquer terapia de longa duração. Então, assim, essa psiquiatra estava muito preocupada conversando comigo, com a gente, sobre será que eu realmente devo continuar aqui ou não? Assim, porque, afinal de contas, informações sobre a substância não dizem respeito ao campo da integração, e a gente estranhando muito, assim, mas é realmente que estranho, assim, não é para não estar aqui. Não é para não estar aqui. Da mesma forma que como eu apontei para ela, tem uma coisa ali que diz que exclui também terapia longa, porque eles têm um formato fechado, cognitivo comportamental, basicamente, no sentido, não vou dizer que assim, tem um formato que ele é organizado, todo um protocolo fechado, com um tempo fechado, é uma terapia que tem que ser breve. Mas aí tem aquela coisa de entender os objetivos, né, das Isso. Os caras lá, né, quer dizer, você me corrige, mas assim, o que eu entendo da importância enorme, né, de iniciativas como a da MAPS, é essa abertura de porteira, né? Essa coisa assim, tá legal, a gente vai fazer de um jeito que a gente vai cumprir todas as regrinhas do FDA, lá a gente vai fazer um negócio para mostrar dentro dos parâmetros da ciência ainda mainstream e tal, que isso aqui é uma terapia segura e que tem resultado comprovado e tal. Então aí tem que ser um modelo todo fechadinho, né? Todo né, replicável em seus detalhes e tudo mais, né? Eu queria só falar uma coisa que é uma coisa muito básica, mas só descrever o que eu tenho visto. Em grupos que usam ayahuasca, né? Em grupos não xamânicos que eu conheço, frequento ou sei, né? Conheço gente que frequenta e tal. E que é isso que você sabe muito bem que acontece, que são situações em que as pessoas têm contato com um psicodélico tão poderoso quanto a ayahuasca e muitas vezes quem começa a ter uma relação, não só uma experiência, mas uma relação com a ayahuasca e começa a participar de rituais com uma certa periodicidade e tal, muita gente não sente que precisa
fazer uma psicoterapia também e tal, por causa do que Uhum. está vivendo ali. Mas Sim, tem muita gente que sente que precisa. E, sim. e aí o que acontece muitas vezes é aquela coisa que eu acho que é ultra esperável de um profissional de saúde na Matrix, quer dizer, na forma hegemônica de pensar o conhecimento, de pensar a ciência, de pensar a saúde, de pensar tudo isso. Então, o cara está lá no consultório dele, chega um sujeito que descreve, relata experiências que no manual dele quer dizer, bicho, estou diante aqui de um caso em que há um altíssimo risco de alguma coisa muito séria, né? De uma psicose, né? De uma esquizofrenia e tal. Então, Uhum. e é um pouco aquela lógica médica do tipo, você chega com uma dorzinha no seu clínico geral, a regra médica, em primeiro lugar, eu vou ver as piores hipóteses, né? Quer dizer, vamos para Sim. o risco maior primeiro. Só que a questão que eu queria te colocar, muito chão mesmo, é assim. Então, no consultório, a pessoa chega com esse tipo de relato. Uhum. Primeiro, as questões que estão na minha cabeça. Primeiro, existem linhas teórico-metodológicas de psicoterapia, de psicanálise e tal, que são claramente, na sua opinião, mais compatíveis com esse tipo de situação. Quer dizer, a pessoa poder, dentro daquela formação, daquele repertório que ele tem, mesmo que ele tenha esse cuidado de falar assim, deixa eu ver se eu não estou diante de um caso realmente de um risco maior. Mas uma abertura para poder ver que não, que, bom, afinal, né, só o Santo Daime tem décadas e décadas, décadas de existência, milhares de pessoas, não está todo mundo pirando. Então, não estamos Sim. diante de um fenômeno que faz com que todo Sim. mundo, né, Sim. fique louco. Uhum. Então, assim, o cara vai lá, vai adotar os critérios dele, mas está aberto à possibilidade de não, essa é só mais uma pessoa que teve esse tipo de experiência, que um monte de gente tem. Né? Vamos aqui ver qual é o sentido dessas experiências para essa pessoa. Quer dizer, tratá-lo como simplesmente mais um, né? Mais um paciente, mais um analisando, e o que importa ali não é nem saber quais são as causas daquilo, se aquela entidade que a pessoa viu existe realmente. Uhum. Mas, assim, Uhum. qual é o sentido daquelas experiências para o processo psíquico daquela pessoa, né? Sim. Você acha que tem linhas teórico-metodológicas que são muito difíceis de conciliar com esse tipo de coisa? Você acha que qualquer linha dessas que estão por aí hoje no Brasil podem fazer um atendimento legal, assim, um atendimento benéfico para o processo das pessoas? Olha, tem a variação realmente, posso usar uma variação geral das linhas. É claro que em todos os casos você vai ter, em todas, a gente vai ter, por exemplo, psicanalistas e psicanalistas, esquizoanalistas e esquizoanalistas. Você vai sempre ter a possibilidade de fazer outras divisões, mas eu posso dizer é o seguinte, que existem algumas concepções, por exemplo, é, é, você, por exemplo, na psicanálise você pode pegar algumas aberturas, algumas propostas desde o Freud, elas não seriam restritivas, elas teriam um certo nível de abertura à experiência. Isso que você falou, por exemplo, sobre a questão da realidade. Existe uma noção que é a realidade psíquica, que Uhum. não importa conferir. Mas Freud, ele próprio era muito limitado, ele não compreendia a experiência musical, ele não compreendia a experiência mística, ele não conseguia compreender a experiência sem representação, ele dizia isso, assumiu isso, sentimento oceânico, unidade com o cosmos, isso para ele não fazia sentido. Ele não parece não ter tido uma experiência mística, experiência psicodélica, experiência desse tipo. Então, por exemplo, o que ele não tá, ele não é como ele se manifesta, não sabe muito bem lidar com isso. Na postura, digamos, a perspectiva mais humanista, de uma forma geral, há também uma leitura Só uma que curiosidade, você acha que no caso dos lacanianos isso piora ou ai, mais ou menos na mesma? não, eu posso aproveitar essa oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade. Pior e muito. Olha, é a minha impressão ultra subjetiva, zero científica. Mas essa também eu tenho. Piora e muito. Assim, a questão do corpo. Por causa justamente dessas concepções todas. Assim, não tem o lugar do corpo é esquisito demais. Assim, aí a leitura realmente é complicada. Assim, acho que predomina. É muito difícil conciliar dentro da leitura lacaniana, como também é muito difícil conciliar uma perspectiva terapêutica do psicodélico dentro do cognitivo comportamental, embora o cognitivo comportamental ele tem outras
ele tem outros objetivos também. Depois que não é tanto a questão da terapêutica, ele é muito funcional para algumas coisas que são mais objetiváveis. Então, dependendo da busca da pessoa, é diferente do que a pessoa vai buscar. Ela vai buscar um profissional que é da psicologia, como se diz, né? Assim, vai mais para uma finalidade que é mais objetiva, às vezes é um aprimoramento de alguma coisa que não é a psicoterapia, não é um processo de acompanhamento. E como eu disse, o parâmetro, o protocolo da MEPS, assim, é um protocolo para a integração ser uma coisa curta. E eu sou terapeuta, trabalho com psicanálise, trabalho há bastante tempo, e cada vez mais assim eu noto a necessidade de trabalhar, digamos, dentro de uma perspectiva de quase assim, uma perspectiva um pouco mais mista, mais híbrida, porque o que acontece tem a ver com as demandas. Eu tenho quadros que são características muito diferentes, as demandas vêm de forma muito diferente, inclusive porque algumas pessoas me procuram a partir de alguns referenciais, como um referencial com a questão da música e como seria isso, uma certa curiosidade sobre isso, ou com a APB, antes mesmo da TRIP, onde eu me apresento especificamente. Então, para a gente, então, não vale essa restrição, digamos, de tempo, que tem que ser um processo, na verdade. E o que é que acontece? Por outro lado, você perguntando da perspectiva, voltando ainda, relacionando isso com a questão das perspectivas, assim, eu acredito que, assim, por exemplo, historicamente, diversas correntes, principalmente as correntes chamadas psicodinâmicas, souberam se valer na década de 50 e de 60 nas pesquisas do uso de psicodélica, terapia psicodélica, terapia psicolítica, que foi desenvolvida primeiro, na década de 50, basicamente, ela basicamente seria o uso de psicodélico para intensificar processos terapêuticos dentro de perspectiva psicodinâmica, seja freudiana quanto junguiana. No caso freudiano, pensava mais basicamente a questão de intensificar processo transferencial, quebrar defesas, ajudar a emergir experiências, sendo que o método de trabalho na psicolítica ele é basicamente o método da corrente com que o terapeuta trabalhava e o psicodélico entrava ali como uma ferramenta, digamos, para facilitar, por isso que era até doses baixas ou médias, assim, porque é para facilitar alguns processos, para catalisar alguns processos que às vezes não se conseguia de outro modo, ou como assim, como no caso a própria hipnose, que é uma técnica que era utilizada antigamente, no caso no campo terapêutico, ela não tem muito, acredito eu, que ela não tem muita boa fama no campo da psicanálise, porque Freud, ele antes de criar a psicanálise, ele tentou trabalhar com hipnose e a gente estuda como se fosse uma fase que ele superasse, e na verdade ele particularmente não era um bom hipnotizador. É outra coisa, a gente não sabe se ele fosse um bom hipnotizador, talvez ele tivesse seguido dentro dessa metodologia. Ele admirava demais lá o Charcot, que era um excelente hipnotizador. Assim como ele também se deu um pouco mal antes, né? Assim, quase se queimou a sua carreira com o elogio à cocaína que ele tinha feito alguns anos antes, a ponto de fez alguns estudos, ele teria, por sorte, ele apaixonado lá, estava 2 anos sem ver a noiva dele, teve uma oportunidade, foi visitar ela, perdeu, não concluiu um estudo e publicaram antes dele o estudo sobre o uso da cocaína como anestésico para cirurgias de olho. E ele teria se tornado ele tinha uma mágoa durante um tempo do cara, que eu esqueci o nome agora, que se tornou o pai dessa cirurgia, mas no meio disso, né, processou e criou um outro negócio lá. Então tinha que ser, foi como foi. E aí o que acontece? Nessas perspectivas, eu acho que tem uma coisa que era usar. Então, Jung, alguns autores vão dizer que o uso de psicodélicos, sobretudo em doses pequenas e médias, assim, ele vai trazer, o que ele vai trazer de conteúdo, né, lembrando a etimologia psicodélico, de delos, de manifestação, né, aquilo que ele vai manifestar, aquilo que vai trazer, vai ser compreendido à luz da perspectiva daquele profissional. Então, se um profissional ele trabalha com uma terapia com uma perspectiva justamente junguiana, ele vai observar uma relação com o inconsciente coletivo, por exemplo, alguns símbolos de transformação, enquanto justamente numa perspectiva freudiana terá outras leituras e em várias correntes assim fizeram uso gestalt para a produção de imagens, assim, correntes de gestalt terapia, inúmeras correntes se valeram. Mas uma da coisa que aconteceu, né, que logo depois desse desenvolvimento da terapia psicolítica, na década de 50, teve a chamada terapia psicodélica propriamente dita,
e que aí consistia em uso de doses altas da substância, pegando um modelo mais próximo do modelo religioso, que é o modelo xamânico, de transformação. Então, a dose era para trazer uma grande, né, uma grande transformação, uma coisa que tem uma ideia de rito de iniciação, né? Essa transformação seria da ordem de uma gnose, assim, uma experiência, mas que uma transformação geral do modo de ver, modo de sentir, de perceber, sendo que durante um bom tempo ela não foi muito bem sistematizada, a tal ponto que uma das pessoas que mais defendia, que foi muito famoso, foi o Leary, e aí num nível de fama tão grande que ficou muito popular, fora do meio acadêmico, teve a saída de Harvard, teve a forma como o envolvimento dele com a cultura como um todo ficou, assim, digamos, muito sem contorno, e aí alguns elementos da própria cultura cuidaram de dar o destino que deram, assim, o capitalismo, os interesses farmacêuticos, os interesses da indústria, tudo isso cuidou para que a coisa saísse do controle, né, virasse um grande boom de utilização de psicodélicos, por um lado, que é umas coisas que a gente atenta, um exagero, uma exploração, super exploração daquele desejo como um objeto de demanda, e, por outro, isso que acabou redundando na proibição e no descrédito. No meio a isso, resistindo, tinha, por exemplo, que é um dos maiores, né, terapeutas, aí, nesse caso, no meio de psicodélico, que é o Stanislav Grof, que é um dos que mais produzem, e que eu estou trazendo como exemplo porque ele produziu uma das coisas talvez mais interessantes nesse aspecto, que é a perspectiva da transpessoal, que é uma corrente, assim, qual tem nele e no Abraham Maslow, que também é considerado o pai da psicologia humanista, ambos, assim, estão ali como pioneiros da psicologia desse campo da transpessoal, e que uma coisa interessante nesse campo, respondendo ainda a questão da adequação, é que a psicologia transpessoal tentou construir uma cartografia da mente que desse conta especificamente, de uma forma mais ampla, desses estados alterados, inclusive porque existe um voo que, por exemplo, Jung vai, digamos, além de Freud, assim, uma leitura junguiana consegue ir para o inconsciente coletivo, para alguns níveis, mas, assim, como muito bem diz o Fernando Bezerra, que é junguiano, então ele sabe falar muito melhor do que eu com propriedade sobre isso, assim, existem as limitações do próprio Jung nesse campo, do que ele não chegou a propor. Como no meu caso, eu diria que, por exemplo, Deleuze e Guattari, que são referenciais para mim importantes na clínica, eles não são autores da terapia psicodélica, eles não trabalham, não discutem o uso de psicodélicos em terapia, embora eles abordem, inclusive, em momentos, eles falam de mescalina, falam de algumas coisas, experiência com drogas, assim, mas de uma forma geral, mas não são autores que construíram protocolos para esse campo. Enquanto o Stanislav Grof, ele é um dos grandes sistematizadores. Teve outros bons autores, Salvador Roquet, tem autores importantes, assim, que produziram conhecimento importante, mas então nesse campo a transpessoal, acho que é legal só um detalhe para quem está ouvindo o Grof, né? Além dele ser uma referência teórica e tudo, né? As pessoas podem experimentar, né? A técnica, o método desenvolvido pelo Grof, que é a respiração holotrópica, né? Que é uma coisa incrível, sim, uma experiência muito semelhante às experiências psicodélicas, pode ser, nem comparar é bobagem, mas assim, pode ser uma experiência só com respiração e música. sim, isso. É muito bacana, né? O Grof desenvolveu isso justamente, trabalhou durante décadas com esse método que, embora não... proibição e tudo, né? Tipo, né? Foi atrás Exatamente. dos fundamentos ali que podiam prescindir da substância, né? Isso é que é interessante, que ele, embora não utilizando, quer dizer assim, não, embora apesar da proibição, então assim, inviabilizando, dificultando o uso da substância, ele pôde desenvolver uma metodologia assim, voltada para a compreensão, uma compreensão mais ampla desse estado, e que o que é interessante na cartografia composta assim, pelo Grof é que ele acaba fazendo uma boa releitura, um bom apanhado dessas correntes, digamos, mais clássicas das leituras, então, sobretudo as psicodinâmicas. Então, para o Grof, não há uma contraposição, aí entra um outro elemento. Assim, por exemplo, é possível que a psicanálise, que um bom psicanalista, uma boa psicanalista, uma boa experiência psicanalista, ganhe, consiga extrair
bons elementos da questão do uso de psicodélicos. No caso, o Groff está falando do uso em situação de atendimento, né? Que é um pouco diferente do como o que a gente está conversando de uma forma mais ampla, diz respeito a uma questão que é o uso de psicodélicos e a psicoterapia. Curiosamente, uma coisa paradigmática dessa ênfase também que a gente está mudando um pouco na TRIP, que dizia respeito muito ao aspecto de olhar para as pessoas traumatizadas ou frustradas com seus terapeutas, e a gente começou a pensar na importância da gente começar a cuidar dos terapeutas também, a gente começar a ampliar isso. Na verdade, assim, tem uma parte disso que é preciso, que não é, que assim, não é para ser, não é para ser especial. Especial é para fazer terapia psicodélica. Eu acho que você tem que ter uma série de coisas. Agora, para poder acolher, existem coisas que a gente pode partilhar com outras pessoas. Tem pessoas que elas estão aí, elas simplesmente não sabem, mas assim, não é uma coisa assim que dá para melhorar, digamos, a situação a tal ponto que os profissionais assim, consigam respeitar, reconhecer e até eventualmente tanto acolher melhor, quanto eventualmente indicar, dizer, olha, nesse caso eu sugiro que você possa trabalhar um pouco mais esse aspecto, esse tipo de experiência. E eu particularmente tenho uma experiência pessoal que eu fazendo análise durante a faculdade, um belo dia, um amigo me oferece a oportunidade de provar pela segunda vez, a primeira vez que eu provava sabendo o que era, um skunk. E eu falei, poxa, estava na hora de eu ir. Eu pensei, nossa, tem que ir. O pessoal tinha acabado de jogar futebol lá. Eu pensei, tá bom, fumei. Fui para a sessão. E ao final dessa sessão, foi uma sessão que eu fiquei, na verdade, bem travado. Falando bem travado, e no final da sessão eu falei para minha analista, assim, quase chorando, assim, um pouco tenso, assim, um pouco que eu estava um pouco preocupado, porque na verdade eu estava o tempo todo tentando me controlar no que eu estava falando para não deixar ela transparecer, ela perceber que eu tinha fumado, que eu podia estar muito doido, não sei o que, eu falando assim, e ela, na verdade, que é uma pessoa que, assim, eu não bem psicanalista no sentido de que eu não sei, eu nunca, assim, exatamente da vida dela, mas ela não me parece uma pessoa, não me parece que sequer usa alguma substância psicoativa que busca esse tipo de coisa, mas assim, para mim, assim, para uma parte dessa história, que é essa parte onde a gente vai falar, por exemplo, da dificuldade em relação, não é uma questão de preconceito, não teve nada disso, eu fui muito bem acolhido por ela. Agora, claro, aí entra esse elemento que é isso que a gente tem recebido também agora. Para cuidar especificamente desse campo, assim, você não precisa necessariamente ter sido traumatizado, você não precisa ter um profissional que achou que você vai você frequenta, você utiliza a ayahuasca de 15 dias e ele acha que você é maluco por causa disso, ou que ele acha que isso está te fazendo mal. Mas simplesmente pode não conseguir, por exemplo, explorar o melhor disso. Não à toa que existe como no caso da transpessoal, a corrente se propõe especificamente a explorar isso. Assim. Embora, assim, eu, por exemplo, me interesso bastante também pela questão da música e tem desenvolvimentos na musicoterapia também sobre a questão justamente do uso de psicodélicos em musicoterapia, a música na terapia psicodélica, mas também a inversão, assim, pensando assim, do ponto de vista do musicoterapeuta, que ele é, antes de tudo, terapeuta e musicoterapeuta, o que influencia a entrada do psicodélico ali para os processos do que cuida, que no geral muitas vezes é autismo, questões de desenvolvimento, quer dizer, são coisas são campos interessantes. Eu conheço bastante Jung, eu li muito, quando era muito jovem, eu li quase a obra inteira e tal, eu adoro Jung. Mas eu também tenho essa percepção, a partir do momento que eu comecei a viver essas experiências com ayahuasca, por exemplo, não, muito com ayahuasca mesmo, né? É a única substância com a qual eu né, mantenho uma relação, né? Mesmo, tem uma continuidade na relação. E tem essa coisa de você, por exemplo, né, claro, eu acho que as coisas que a gente vive, para quem conhece um pouco de Jung, tem um monte de coisa que conversa muito bem, né? A conversa se dá de uma maneira muito fluida, digamos, de algumas coisas que você vive e conceitos junguianos e tal. Mas tem aquele negócio, quer dizer, né, inconsciente coletivo é uma instância psíquica. Outra coisa é você, por exemplo, estar
né, compartilhando uma experiência psicodélica, seja num ritual, nesse sentido que tem algo de religioso aí, ou pelo menos de espiritual, ou seja, sei lá, um compartilhamento, né, entre amigos e tal. E, e a gente sente uma presença de uma consciência coletiva, né? Quer dizer, ali, atuando ali. Né? Quer dizer, é um pouco diferente de uma instância psíquica num sentido muito né? Quer dizer, que é uma coisa que todos, de alguma forma, temos, mas Sim. outra coisa é você sentir uma coisa ali de uma consciência que está atuando ali com todas aquelas pessoas, ou pelo menos com parte delas, que é uma coisa que começa... É tão interessante, né? Você, né? Pessoas que têm uma formação intelectual que a gente tem, né, nesse mainstream científico, acadêmico e tal, eu sempre me considerei agnóstico, né, no sentido mesmo mais aberto desse termo, mas aí você, de repente, começa a viver com uma certa até frequência situações em que, por exemplo, você compartilha visões com as pessoas, você está vendo as mesmas coisas que outras pessoas estão vendo num certo momento. Sim, É uma coisa sim. incrível, né? Uma coisa Sim, extraordinária. a primeira vez que eu... O pessoal lida com essas coisas? Lida com esse tipo de fenômeno? Oi? A psicologia transpessoal lida com esse tipo de... Sim, sim, basicamente é uma psicologia dos estados alterados de consciência. Basicamente, assim, as duas vertentes que a psicologia transpessoal mais lida é espiritualidade. Basicamente, assim, espiritualidade, assim, com, digamos, em vertentes um pouco diferentes da espiritualidade, mas espiritualidade. Você tem até pessoas, eu cheguei a conhecer pessoa que é transpessoal e não é tão assim, mente aberta, assim, ou um psicodélico, quanto você imaginaria, assim, a princípio, sabe? São todos transpessoais, são muito. Na verdade, porque tem uma relação muito mais com o espiritismo. Através dessa relação, desenvolve uma aproximação, porque o transpessoal, ela permite, tem uma coisa que a transpessoal, ela também, ela permite, como o Groff estabelecia, alguns níveis da experiência, diz assim, que tem um nível que é biográfico. Esse nível a psicanálise dá muito bem conta. Nível biográfico, a regressão até a sua infância, as coisas que aconteceram na sua vida, os traumas da sua vida. Você pode ter com psicodélicos uma experiência ao nível que seja terapêutica ao nível biográfico e, por exemplo, que pode muito bem ser cuidado na psicanálise, traumas de família, traumas de infância. Você pode chegar a ultrapassar para o nível perinatal, como ele fala. E aí você vai pegar algumas correntes mais específicas, assim, até que são chamados também psicanalistas também, mas como Otto Rank, alguns que foram pegar e pensar a questão da gravidez, a gestação, a experiência do parto, o trauma do parto, o nascimento, assim, antes da fala, assim, são essa terapia que regride, digamos, a infância, mas antes da fala, principalmente, assim, antes da fase verbal. E tem o nível que ele vai chamar justamente de transpessoal, que aí você atinge o que é da ordem do inconsciente coletivo, o que é da ordem da cultura, aquilo que antes de você ter uma experiência aparece como um engrama social, um símbolo carregado de força, de sentido. E eu tenho minha primeira experiência, curiosamente, com Salvia Divinorum, foi totalmente inadvertida. Eu não sabia nada a respeito da substância, nada, vezes nada, e eu peguei eu sozinho e não me informaram. A pessoa também, eu fiquei depois assim fui lá falar com a pessoa, olha, você devia ter me avisado que era assim. Mas enfim, eu sozinho, eu pensei que eu ia revisar o meu livro, justamente o Ritmo e Sugestividade, o primeiro deles, assim, eu ia revisar, eu falei, vou para lançar, para editar, e eu falei, vou aproveitar, vou fumar isso aqui para relaxar um pouco, acalmar, e, no entanto, não conhecendo nada, é isso. A minha primeira experiência, eu fui parar, assim, automaticamente, eu dividi apartamento com umas pessoas, assim, eu saí do quarto na mesma hora, assim, eu não acredito que me venderam isso aqui, eu posso comprar isso, que isso existe, que isso, assim, eu tô em outro mundo, eu saio do quarto e eu vou encontro um rapaz que eu tento falar com ele do que estava acontecendo e eu percebo que ele olhava para mim e eu falei, nossa, acho que eu tô um segundo no futuro. Ele nunca, não adianta, tá muito perto, mas ele nunca vai entender, eu vou falar, ele vai ficar olhando para mim. E até aí, ok. Mas no segundo seguinte, eu tinha certeza absoluta, sem ver, eu sabia que estava lá na cozinha, digamos, um templo mexicano, com padrões mexicanos. Tinha um jacaré bípede vestido de imperador lá.
eu sabia que estava tudo lá, eu não estava vendo, mas vinha uma luz alaranjada de lá que confirmava que isso estava acontecendo. E, curiosamente, esses padrões assim, me chamaram a atenção, porque justamente depois eu fui saber que era mexicana, que a Salvia Divinorum, assim, a coisa mais ateca. Eu como se eu tivesse... eu senti, antes disso, eu senti, gente, eu tô me sentindo estranho, assim, muito exatamente como se eu estivesse num ritual no México. E, assim, tudo isso, como é que vem tudo isso de uma vez e vem com... É. E A aí entra ayahuasca esse também tem elemento. muito, né? Naquelas descrições até do israelense lá, esqueci o nome dele agora, aquele pesquisador, psicólogo israelense que faz aquelas categorias, né? Das mirações, Sim, das coisas, das mirações, temas, né? percepção, esqueci o nome Temas dele. e tal. É muito Uhum. incrível, né? Porque essa foi uma das coisas, das muitas coisas que me fascinaram muito com a ayahuasca, foi essa sensação de que, diferentemente, estou falando para mim, mas que muita gente acho que tem essa experiência também com a ayahuasca, que é assim, não é simplesmente uma coisa que altera, né? Que faz né, te dá uma outra perspectiva, que é muito bacana, né, já ter uma outra perspectiva. Mas dá uma impressão que ela vem com certos conteúdos específicos e até com uma estética específica. Eu tenho a impressão que aquelas galerias... Sim, É sim, um pintor, cara. Aquilo tem uma personalidade artística ali, inclusive. sim, sim. É uma coisa tão incrível, né? Tem um conteúdo, assim, como você diz, na Sálvia, né? Já vem com um negócio, assim, vem com um universo de conteúdo, de experiência humana, né? Que Exatamente. não é biográfica. É uma coisa É, muito sensacional, né? exatamente. Eu vivenciei coisas que eu não encontrei. E depois, algumas vezes, eu revisitando esse hiperespaço aí da Sálvia, eu pude ir me deparando com algumas coisas que eram características, digamos, desse hiperespaço, a tal ponto que sempre, em todas as minhas experiências, as pessoas elas ficavam, digamos assim, para mim, elas estavam na borda para fora desse espaço e eu estava dentro. E uma única ocasião, uma amiga que eu assim fiz assim várias vezes, várias pessoas, acabei iniciando vários amigos assim, porque na época, assim, muito encantado. Teve uma única ocasião que uma amiga, ela no momento em que eu quase caí assim para trás, assim, ela segurou a minha mão, ela entrou ela foi a única, nossa, foi a única pessoa que eu vi. Falei, nossa, tanto que eu falei para ela depois, você é daquele mundo lá. Você é a única pessoa que você virou alguma coisa, você entrou, ficou com uma coloração, com uma característica das coisas, virou uma personagem, digamos, Nossa, daquele mundo durante aquele momento, aquele olhar, e eu fiquei, nossa, e é sempre e é sempre para mim era sempre cheio dessa coisa com jacarés, crocodilos e esses padrões laranjas, verdes, losangos, umas coisas, umas linhas para assim certos trinados, eu certas tenho a linhas impressão, paralelas. pensando no meu universo, né, das minhas experiências e das pessoas que estão à minha volta, que répteis são muito frequentes, assim, lagartos, crocodilos, Sim, cobras, claro. Aí eu acho que tem bem perigoso. sim, eu acho que é muito forte isso. Mas assim, mas eu acho que répteis são muito frequentes. Eu tenho assim, Sim, mas sim, a gente já está estourando aqui. né? Vou fazer uma última pergunta, que é uma coisa que eu acho Sim. que me interessa muito, que é uma percepção minha. Eu queria saber como é que você vê isso. Uhum. Eu vejo o pacote, falando de novo especificamente da ayahuasca, mas eu sei que isso serve para outras plantas, principalmente essas plantas que têm uma cultura em torno delas, né? Uma cultura originária, indígena e tal, vem com um pacote, né? Então ela vem com justamente esse pacote que pode incluir magicamente esses conteúdos que você vai ver sem nunca terem dito para você que tinha aquilo ali nesse, né, que Sim. estava associado àquela substância, mas você vai ter acesso, é uma coisa impressionante. Mas também vem com um pacote cultural mais que não é necessariamente mágico, que são práticas culturais. Eu escrevi há pouco tempo um texto até em que eu digo isso. Eu acho que assim uma das coisas mais sensacionais dos grupos ayahuasqueiros que atraem tanta gente é uma Uhum. velocidade coletiva muito básica, sabe? É uma coisa de você Sim. estar lá num grupo em que a regra é confiar, em que a regra Uhum. é receber bem, é ouvir quando outros falam, quer Sim. ouvir com respeito, né? É um ambiente em que você está ali se dispondo a expor
conteúdos emocionais seus muito delicados, sabendo que as pessoas vão acolher, vão entender, vão fazer um esforço para não julgar e tal, e você vai fazer o mesmo com elas, né? Isso já é um negócio transformado, isso já é uma coisa incrível. Quer dizer, no ambiente Sim. que a gente vive, né? Sim. Isso é incrível. Se acrescenta isso uma substância poderosa como aquela, nossa, quer dizer, você, né, as pessoas entram em contato com estados de existência que são Uhum. muito nutritivos, né? E que a gente perdeu. Mas é esse pacote inteiro, o pacote da roda, o pacote de estar em volta da roda, né? Sim. Celebrando a gente, celebrando cada um e o coletivo ao mesmo tempo, né? E isso é muito fundamental. Então, claro que imagina, eu sou super crítico a essas tendências que muita gente tem de falar, não, o que a gente faz é ótimo, mas a droga do outro não é legal. Parece uma coisa com a Uhum. fotografia do outro, né? A do outro é Sim. feia, né? A minha tudo bem, a do outro é feia. Eu sou super Uhum. contra, então eu acho que as pessoas devem fazer o uso responsável que for da forma que acharem melhor. Mas eu acho que tem uma importância nesses processos assim Sim. Sim. enorme, essa coisa do grupo, do coletivo nesse, Sim. né? Tem Você uma coisa da percebe isso experiência. das pessoas também? Que... Sim, tem uma coisa da experiência comunitária que Uhum. tem as duas, que eu também percebo dois elementos curiosos. E aí eu posso dizer de vários psicodélicos eles acabam trazendo isso. Aí eu acho que a gente tem a regulação, né, a possibilidade do exercício legal de religiões ayahuasqueiras, assim, tem um funcionamento instituído. Mas assim, mesmo em outras, com o uso de alguns outros psicodélicos em geral, é muito interessante essa coisa da experiência da comunidade, porque ela tem dupla via. Um lado, assim, por um lado, é muito comum que o psicodélico ele cria essa abertura. E aí eu lembrei que eu mencionei que eu não estudava Jung na faculdade, também não estudava Reich também. E o Reich também tem uma concepção muito interessante que seria assim, para além do que seria para Freud uma pulsão de morte, existiria uma outra coisa ainda biológica que une tudo, que é a vida, que une tudo, que para mim de alguma forma tem a ver com Eu axé, exatamente esse axé aí, esse negócio que vai então que, que que conecta, digamos, a experiência. Então o que acontece nesse setting, eu acho o seguinte, nos psicodélicos é sempre importante a gente pensar na questão do setting e nesse ambiente que ele é extremamente o ambiente da do ayahuasqueiro, por exemplo, eles, em geral, o ambiente ritual, seja ele mesmo o mais instituído ou menos instituído, em geral, ele é um ambiente, em geral, o que tem sido vivido, assim, é muito comum, que seja um ambiente acolhedor, que a busca seja de comunhão, aquilo que a substância costuma produzir de fascinante, de místico, de união, de experiência unitiva, em geral é buscado por muitas pessoas. Então assim, já existe todo um processo para favorecer isso. Já tive experiências guiadas justamente com um grupo pequeno, com um xamã, assim, que realmente assim são processos incríveis. Assim, já tive experiências em grupos maiores, no Santo Daime, na UDV também, tive algumas ocasiões, algumas experiências diferentes, assim, ocasiões diferentes. Mas, assim, uma coisa que é interessante disso também, falando também a ponte entre esse uso que a religião, eu acho que as religiões, elas cuidam muito bem disso, assim, por exemplo, e alguns usos que eles não são exatamente religiosos, mas eles são respeitosos, eles são ritualizados, eles também cuidam, em geral, disso. É, por outro lado, na terapia propriamente dita, assim, no campo do uso terapêutico, tem uma coisa que está aparecendo também, justamente que é nas nossas preocupações de pensar uma terapia que seja aplicável à nossa realidade, a gente sempre pensa os elementos de adaptação. E um elemento que tem aparecido diz respeito a essa questão da Matrix, porque o que acontece? Foi já percebido, eu não vou recordar agora quais autores, assim, já saiu isso resultado em artigo, comparando que pesquisas, estudos que foram feitos com psicodélicos em lugares diferentes deram resultado muito diferentes. E aí, assim, aí chega a dedução, vamos lá, em lugar que era mais precário, o resultado era muito melhor. E por quê? Porque o dispositivo colocado em ação na própria pesquisa, como protocolo, se você tem que cuidar desde a recepção, falar desde a pessoa que vai ligar para dizer, olha, hoje é a sua sessão, essa pessoa foi cuidada de uma certa forma, você pensa qual é a realidade. Aí quando você vai pensar isso, tá, mas e aí
tem gente que é isso, você dá um placebo, aí você faz isso tudo, já está agradecendo, você dá um placebo. Você estava falando da indústria da cura, um outro dia você comentou comigo, né? Da indústria da cura, aquela série. Eu tinha assistido dos óleos essenciais, em que num primeiro momento um rapaz que está sendo, ele questiona assim: você está me tratando tão bem já, eu já estou sendo tão bem tratado que eu já não sei se vai ser, ele vai avaliar se vai ser o óleo ou se vai ser o tratamento. É esse elemento que perceberam que, por exemplo, pessoas que não estão habituadas a serem tão bem tratadas já sentem, o tratamento já está ali, então assim, nessa perspectiva humanizada, no modo como é acolhido, no modo como isso entra. Então, as religiões, elas são um lugar por excelência de criar um senso comunitário, de unir as pessoas, então, ou seja, de potencializar esse aspecto dessas experiências. Embora, por outro lado, quando você perguntou das aplicações, das correntes que são mais afins, tem um problema só, assim, só para lembrar, não deixar de lado, é que como as substâncias elas numa leitura, digamos assim, elas ampliam estados, ampliadores inespecíficos de estados de consciência, como diria Stanislav Grof, ou como dizem alguns pesquisadores atuais, elas reduzem a ação da Default Mode Network, que seria um sistema de controle do ego e tudo mais. Assim, na verdade, é o que eu estou também dizendo de várias formas aqui, não necessariamente essas coisas vão dar em coisa boa. Isso é uma questão. E, por exemplo, no histórico, alguma coisa mais e aí eu não vou reduzir todo o cognitivo comportamental, inclusive porque eu tenho amigos que são pessoas super éticas, assim, mas assim, tem um histórico que nas pesquisas mais behavioristas foram utilizadas para finalidades menos clínicas, exatamente menos do bem-estar do sujeito. E as pesquisas que foram feitas usando LSD, tortura, tudo isso que está vindo à tona agora, que é uma questão, elas foram feitas com técnicas de tortura. São técnicas que a psicologia desenvolveu, não se desenvolveu só para o bem, ela se desenvolveu para o mal. A psicologia, a psiquiatria desenvolveu técnicas de tortura, técnicas para fazer as pessoas confiarem, contarem segredos, se desarmarem. Então, assim, para ficar as experiências feitas pela CIA, projeto Artichoke, projeto da Marinha dos Estados Unidos, da Inglaterra, quer dizer, inúmeras pesquisas feitas com essas substâncias por profissionais que são dessa área, que estudam a subjetividade, mas assim, com um viés assim, em que a finalidade é extremamente doutrinária, assim, aquela coisa, justamente, é para facilitar o quê? Nesse caso, a gente pensa aquela coisa meio laranja mecânica, talvez pode ser para facilitar processos de doutrinação, ou então, até já que eu peguei distopia, assim, o próprio Admirável Mundo Novo, no qual, de alguma forma, aquilo é considerado, assim, para aquela realidade, uma forma de anestesia. É um estimulante para você se sentir bem, vai lá, mas, ao mesmo tempo, não questione. Então, você tem uma dosezinha, que é as questões que estão aí à tona como dilema, e como na questão da microdose, por exemplo, como tem discutido muito, assim, que ela desacraliza tanto que vira quase um fármaco, e aí começa a perder muito controle, assim, do como é que vai ser isso sai... facilita muito que se produza alguns usos ruins. Agora, fazer o quê? Temos que, como todos os outros campos, não adianta proibir, temos que estudar isso, pensar como potencializar os usos, e também quem usou e se deu mal, entra de novo a questão da integração. Mesmo quem usou de uma forma inadvertida, a terapia, uma boa terapia pode ajudar a compreender, como o Groff mesmo trazia, como às vezes como emergência espiritual, uma coisa que é entendida como surto psicótico, sabe? Assim, aí você entende o valor de uma bad trip para a elaboração de um processo, e isso assim, tá no fundamento de algumas teorias clássicas, né? Mas assim, parece que, como eu disse, existem psicanalistas e psicanalistas, existem esquizoanalistas e esquizoanalistas, etc. Então, assim, mas assim, tá ali, sabe, assim, a possibilidade. Então, digamos que essas substâncias, elas são muito poderosas, tanto para o uso direto em situações terapêuticas, que são o que propõe na psicolítica quanto na terapia psicodélica, mas também como elementos que fazem parte, digamos, compõem a experiência, como no caso de uma terapia em que não se prescreva, não tenha uso acompanhado de psicodélico ali, durante a sessão, ou guiado, porque também não impede quando eu fazia a sessão presencial, da pessoa chegar lá e dizer: eu tomei uma microdose de cogumelo antes de vir para cá. Tá bom. E eu queria ver qual é, e estou aqui conversando, assim, isso não impede também. Mas, assim, porque nisso a ética da redução de danos, assim,
me leva à questão, eu tenho que acompanhar, eu tenho uma ética de acompanhar, assim como a gente faz em um texto de festa, o acompanhamento terapêutico. A gente tem ali em loco, as pessoas estão usando, e algumas estão abusando, estão tendo dificuldades, a gente vai, oferece ajuda. É isso que a gente faz. Legal, maravilha. Eu queria só fazer, antes de encerrar, um comercialzinho com um gancho de uma coisa que você acabou de falar, porque essa coisa desse ponto cego político, né, das interpretações psiquiátricas e tal, né, dessas concepções de saúde mental que tem, né, e isso não é uma exclusividade da psiquiatria nem nada disso, isso é uma questão da nossa cultura, da nossa sociedade, que são os pontos cegos políticos, ideológicos, né? Um cara que trata maravilhosamente bem disso aqui numa conversa comigo no Redemoinho é o Draulio Araújo. Ele fala Eu vi. de quão legal, né? Da força e da maravilha. Aí tem dois lados. Um é quão interessante é esse papo de efeito placebo e quanto a gente deveria se interessar mais por isso. E tem a parte mais política mesmo, que é assim, bicho, sabe? Pessoas são muito maltratadas, cara, sabe? Sim, sim. Se você simplesmente melhorar as condições de vida das pessoas, é uma grande parte disso que você fica lá tratando, né, dentro de um enquadramento, né, psiquiátrico e ir embora. Sim. Então, sim, isso aí, eu gostei muito quando ele falou a experiência, efeito placebo é um dos campos de experiência da anomalística também, exatamente estudar esse campo de experiência é muito legal. Pô, muito, muito bacana. Legal, Sandra, adorei conversar. Gostei muito também de conversar. Para quem está ouvindo de novo, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, que ajuda bastante a continuar esse trabalho. Sandro, valeu, cara, muito legal, muito Valeu. bacana. Espero que a gente tenha outras conversas, espero te encontrar, te conhecer pessoalmente. Eu tenho uma relação forte com o Rio de Janeiro, então, passando essa pandemia, eu vou te procurar para a gente se conhecer pessoalmente. Com certeza. Legal. Uma maravilha. Muito obrigado. Valeu, Flávio. Muito prazer obrigado. Enorme, hein? Grande prazer, uma honra ter conversado com você. Adorei te conhecer. Valeu. Igualmente. Tchau, tchau.